Gente, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos para a nossa live do meio-dia. Hoje nós vamos falar sobre a raiz sistêmica dos adoecimentos. Como é que eu posso olhar para um adoecimento e entender esse viés sistêmico, onde algo no meu sistema, na minha história sistêmica, na história do meu sistema, pode ter uma raiz que me faça compreender o adoecimento que hoje eu tenho, ou alguém da minha família, ou muitas pessoas da minha família. Eu sugiro que vocês enviem essa live para as pessoas que também atravessam dinâmicas de adoecimento, às vezes sistemas inteiros atravessam essas dinâmicas, sem saber como sair desse lugar ou como olhar para isso. Oi, Emília, bem-vinda, querida. E hoje, então, gente, nós vamos falar sobre esse adoecimento, né? Essa raiz sistêmica. Vocês sabem que sempre a nossa live é feita de uma forma leve e da forma mais compreensível possível para que vocês entendam esses processos. Ao longo dos anos, eu tenho estudado muito essa dinâmica do adoecimento a partir do olhar sistêmico. Nós temos até uma formação, né, que começa agora em fevereiro. Quem sentir no coração de vir fazer, é uma formação incrível que nós vamos entregar a partir de fevereiro para vocês, que é olhar o adoecimento para além do olhar da medicina, não desmerecendo, porque vocês sabem que eu sempre falo desse combo, né? Fé, medicina e terapia, que nós precisamos respeitar, todos nós, cada um tem a sua contribuição, mas também trazendo contribuição de outros olhares, outras formas de olhar para o corpo, né, para a saúde física, mental e emocional e as consequências disso nos adoecimentos. Como é que as minhas emoções podem ser somatizadas no meu e trazer um adoecimento para o meu corpo? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vou trazer alguns casos que eu atendi e que a gente teve resultado positivo. E vou trazer também indicações literárias para que vocês, quem tiver interessado, saibam um pouco mais sobre essa questão sistêmica, né? Essa questão da contribuição do sistema para o adoecimento, né? Ou a influência do sistema no adoecimento. Nós sabemos que existe um conceito que é o conceito dos emaranhamentos, né? O emaranhamento é esse nó, né? Esse imbróglio onde a gente pode estar enrolado ali sem nem saber. Muitas vezes eu sei aonde eu posso estar presa, mas grande parte das vezes eu não faço nem ideia. Vou dar um exemplo para vocês simples. Por exemplo, tive um relacionamento abusivo ou um casamento doloroso e tive uma frustração enorme de expectativa, ou era uma pessoa que me lesou de diversas maneiras, ou agrediu, etc, etc. Hoje eu tenho uma resistência a relacionamentos. Então, quando eu tenho esse movimento, eu tenho consciência de que aquele aprendizado, aquela dor, aquela frustração daquela expectativa, né? Aquele abuso que eu sofri no casamento, na relação anterior, me blindou, né? Ou me fez ter medo de novas relações. Então, eu tenho uma consciência clara disso, isso é transparente. Se eu sofri aqui, eu não quero sofrer para frente, então eu preciso trabalhar esses processos para não sofrer mais, ponto. Eu tenho consciência. Agora, nós temos um monte de coisas das quais não temos consciência. E é justamente aí que entra o nosso olhar, que entra os nossos processos. Quando você estuda os adoecimentos, grande parte desses adoecimentos tem lá na descrição, potencializado por ansiedade e estresse. Potencializado por ansiedade e estresse. De onde vem a ansiedade? De onde vem o estresse? Por que essas coisas se disparam? O que não é, para onde é que nós não estamos olhando? Por isso que o título da minha série de textos é Para Onde as Doenças Olham, né? Para onde eu preciso olhar para entender o fio dessa meada?
Por exemplo, nós temos um caso de uma pessoa que fez cirurgia bariátrica. Essa pessoa fez uma cirurgia bariátrica, emagreceu, tá super ok, as taxas perfeitas, tá tudo bem. Essa pessoa já engordou novamente ou entrou em novos vícios como bebida, sexo, compras, um monte de coisas. Qual é a diferença? A diferença é que a raiz não foi trabalhada. Então, essa que trabalhou os processos, fez terapia, faz acompanhamento terapêutico, entende o que a levava à compulsão da alimentação. E essa só trocou 6 por meia dúzia. Trocou uma compulsão por outra compulsão, porque não trabalhou a raiz. E é essa raiz que literalmente nos prende. Quando eu vou observar esses processos dentro de um sistema, eu preciso entender onde isso começou. Literalmente é voltar e olhar para o meu sistema como um todo, para entender, eu estou com um adoecimento? Quem teve um adoecimento semelhante no meu sistema? Eu tenho conhecimento de doenças similares no meu sistema? A gente começa assim. Eu tenho uma alergia. Alguém mais no meu sistema teve uma alergia? Vamos puxar essa raiz para a gente ter um entendimento. Eu tenho uma alergia. Alguém mais no meu sistema tem um problema de pele? Porque eu já contei para vocês aqui em uma live um atendimento que eu fiz com uma questão de alimentação e nós fomos puxando esse sistema e não era a mesma questão. Era a mesma privação. Né? Não sei se vocês lembram, mas nós tínhamos uma pessoa que tinha um problema nos dentes, uma pessoa que tinha anorexia, uma pessoa que tinha um problema nos dentes, e nós fomos puxando até uma pessoa que usou aquela máscara de Flanders, lá na época da escravidão, que é aquela máscara que eles colocavam para quando os escravos iam para as colheitas, para eles não comerem o que eles estavam colhendo. Então, entendam, o adoecimento, ele pode ser o mesmo adoecimento, ou ele pode trazer a mesma privação do que aquele ancestral. Então, tinha lá um ancestral que não pôde comer, em lealdade, tantos outros para frente foram olhando para esse não poder comer e desenvolvendo no seu corpo situações que os privassem dessa alimentação, em lealdade. Gratidão, Marisa, eu faço meu trabalho com muito amor. Que bom que está fazendo sentido para você, viu, querida? Seja sempre bem-vinda nas nossas lives. Então, gente, o adoecimento não necessariamente é o mesmo adoecimento. Outra coisa, existe essa dinâmica de lealdade, mas existe aquilo que nós herdamos na nossa pele, aquilo que a gente chama, né, da epigenética. Então, se lá na minha ancestralidade algo afetou o meu ancestral, essa memória chega em mim através daquilo que era chamado DNA lixo, e hoje até existe um movimento para que pare de se chamar assim, né? Mas é essa memória que passa para além do que a gente já sabe que o DNA transmite. Então, se lá atrás eu tive alguém que passou por um processo de escassez, de fome, a gente tem um caso muito famoso nesse livro, inclusive, que eu recomendo quem tiver interesse por esse assunto, que é epigenética. Vocês sabem, depois eu coloco a fotinha lá nos stories e vai para o nosso destaque, né? Que é o destaque biblioteca. Marisa, o nosso curso de saúde sistêmica e somatização começa agora em fevereiro. Vem fazer conosco. A gente preparou esse curso com muito amor e nós vamos olhar de vários ângulos para o adoecimento e para o trabalho sistêmico dos adoecimentos, né? Enfim, então esse livro, gente, ele traz uma história assim. Lá na ancestralidade, as pessoas passaram pela fome holandesa, né? Que foi o nome que foi dado para esse período que a Holanda atravessou na guerra. E isso vem reverberando e até hoje as pessoas
dessa descendência vêm sendo estudadas porque trazem essa memória dessa fome dentro desse processo epigenético, e essa memória faz com que elas tenham dificuldades na alimentação, né? Tenham uma alimentação descontrolada, né? Não tenham uma nutrição de forma saudável. Isso é estudado pela ciência. Esse livro traz isso, quem tiver interesse, vou depois colocar a fotinha lá para vocês entenderem. Para além disso, nós também temos aqueles adoecimentos que estão ligados a dinâmicas absolutamente diferentes dentro do sistema. Por exemplo, uma criança pode adoecer porque os pais estão num processo de separação. E aí nós podemos pensar assim, mas é porque é muito doloroso observar esse processo dos pais e tal. Sim, mas às vezes esse adoecimento se dá justamente para tirar a atenção desse conflito dos pais. Ou seja, meus pais estão brigando, eu vou adoecer para que eles olhem para mim e saiam desse conflito. Como se eu fizesse um movimento para tirar dali a atenção. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade também, para além disso de querer desviar essa atenção, tem o querer seguir aquele que já foi embora, né? A gente fala seguir na morte. Eu vou trazer 2 textos falando um pouco sobre essa questão do seguir o outro, tá? Para vocês entenderem o que eu tô dizendo. Mas às vezes eu perdi alguém e quero seguir essa pessoa nesse movimento da morte. Então eu trago para mim processos e adoecimentos para que eu também vá embora. E às vezes, gente, isso é muito importante dizer. Não é porque eu tomo consciência da raiz do meu adoecimento que eu me curo, porque milagre só Deus, né? Esses processos, eles são para uma compreensão e para uma percepção. Nós já tivemos casos positivos, por exemplo, de atendimento com pessoas que não conseguiam gestar e depois engravidaram. A gente já teve um caso de criança que não falava e começou a falar. Já está descrito, inclusive, nos nossos vídeos, esses casos, tanto aqui quanto no nosso canal do YouTube. Lembrando que o nosso canal do YouTube é Patrícia Naves Garcia, não tem a palavra instituto, né? Mas enfim, então é importante também que você tenha essa consciência de que o trabalho sistêmico é para uma compreensão. Nós não estamos prometendo cura e milagre. É uma compreensão, porque muitas vezes eu vou entender que esse adoecimento faz parte dos meus processos de lealdade, que esse adoecimento faz parte de uma compensação sistêmica, que esse adoecimento me coloca a serviço. Eu atendi um caso uma vez de uma mocinha com um câncer, e quando eu cheguei no hospital para visitá-la, ela já vinha com um câncer muito agressivo, e quando eu cheguei no hospital, eu sempre fazia visitas para ela, e uma vez cheguei no hospital, ela estava cheia de gente. Normalmente eu ia lá, estava ela, a mãe e uma tia, né? Ela e a mãe. E nesse dia tinha assim, umas 10 pessoas. Sabe aqueles quartos de hospital que tem uma antessala assim? Tava lotado. E aí eu cheguei lá, lembro como se fosse hoje. Ela pegou na minha mão e ela falou para mim: "Você viu o tanto de gente que tem aí? A minha doença uniu minha família." Gente, quando ela me falou isso, eu até me emociono, porque ela era muito novinha e eu gostava muito dela. Quando ela me falou isso, naquele momento eu entendi que a doença dela estava a serviço de algo muito maior. E aí ela fez essa cirurgia, esse câncer foi retirado, logo depois ela adquiriu um outro câncer e faleceu. Então, existem doenças que estão a serviço de algo muito maior. Um exemplo que a gente tem desses adoecimentos assim, que depois movimentam o mundo, quantas crianças tiveram uma doença rara, os pais fizeram uma super mobilização, o mundo tomou consciência daquela doença
E aquela criança às vezes até partiu, mas ela deixou um legado para a ciência estudar, para as pessoas contribuírem, para as pessoas tomarem conhecimento, que é algo muito maior do que a própria existência. Isso é estar a serviço de algo maior. E às vezes o adoecimento está a serviço de algo muito maior. Então, quando nós trabalhamos o campo sistêmico, nós vamos trazer essa percepção, né? Será que o meu adoecimento, eu posso estar trazendo adoecimentos, né? Uma vez atendi uma moça, e eu até já contei isso para os meus alunos na formação, atendi uma moça e ela falou para mim assim, todas as mulheres da minha família têm câncer. E ela falou assim, ela deu um leve sorriso, né, que a gente estuda nas microexpressões. Ou seja, eu também pertenço. Aquilo ela estava me dizendo, assim como todas as mulheres da minha família, eu também tenho câncer. Então, nós precisamos entender que existe isso. Se vocês lerem os meus textos dessa série, Para Onde a Doença Olha, você vai entender que podem ser diversas raízes. Por isso, gente, não é uma fórmula mágica. A Lu Lyon está aqui falando. Muitas leis foram feitas depois que uma criança faleceu, como a Lei Lucas, por exemplo. Às vezes essa dor, esse adoecimento, isso que essa pessoa atravessa, está a serviço de algo muito maior do que a própria existência. E às vezes nós, na nossa humanidade, né, gente? Porque, como eu costumo dizer, quem é bom já subiu, a gente está aqui ainda para ter os nossos sentimentos menos bons, a gente fica, mas por que eu? Aí a gente questiona Deus, a gente questiona a vida, a gente entra num movimento de raiva, de indignação, a gente entra em processos que não contribuem para a nossa compreensão, muito menos para a nossa cura. É importante que nós saibamos entender essa dimensão sistêmica de que eu faço parte de um todo muito maior e que às vezes aquilo acontece comigo porque tem um resultado potente depois, né? Se eu estou atravessando aquilo, mais adiante, esse resultado pode ser absolutamente potente. Então eu preciso saber olhar para isso e entender dentro do ponto de vista sistêmico por que isso está acontecendo comigo. Aonde está essa raiz desse adoecimento? Outra coisa que acontece são aqueles adoecimentos porque nós estamos emaranhados com situações anteriores. Então, por exemplo, né, eu já atendi uma pessoa com um problema pulmonar gravíssimo, que simplesmente ninguém explicava, nada resolvia, ela se sentia sufocada, e o campo trouxe com muita clareza uma pessoa que tinha sido enterrada viva dentro do sistema dela. Não era ela não viveu aquilo, nem o pai nem a mãe, mas ela olhava para um ancestral que tinha sido torturado, e ela trazia isso como esse peso nesse sistema. Alguém precisava olhar para aquela dor. Alguém precisava olhar para o quanto foi sofrido aquele processo. Precisava ser dado um lugar, uma compreensão daquilo que aconteceu dentro do sistema. E essa dor vinha nela. Ela viveu? Não viveu. A mãe dela viveu? Não viveu, nem o pai. Mas ela estava olhando muito mais atrás. E aí, gente, o sistema, ele funciona da seguinte forma. Aconteceu algo aqui lá no meu tataravô. Ninguém olhou para isso. Na geração seguinte, vem outro BO muito parecido para alguém olhar. Ninguém olhou para isso, vamos para o próximo. E isso vai descendo as gerações até que alguém olhe para aquela dor que está ali. É como se fosse assim, um cravinho no pé, que você vai fingindo que ele não está ali, até que ele vira algo muito maior e fala, não, agora eu tenho que mexer aqui. Agora eu preciso olhar. Ou como eu costumo dizer, eu preciso olhar para aquilo que eu empurrei para debaixo do tapete, porque senão alguém vai tropeçar. Se eu não tropeçar, alguém vai tropeçar, mas alguém vai, porque está ali.
Aparece de diversas formas, Elisiane. Aparece porque a gente coloca no campo para onde o próprio adoecimento olha. E ele vai nos direcionando o olhar para aquela pessoa, para aquela geração, para aquele próprio sintoma, né? A gente tem várias formas de acessar isso, é importante dizer, né? Nós temos esse movimento que se faz com pessoas nos workshops, onde nós podemos identificar, mas nós temos o trabalho com âncora, nós temos os trabalhos com boneco, nós temos os movimentos nesse campo da água, muitos movimentos trazem essa informação. Por exemplo, dentro do próprio processo do mapeamento de saúde que eu faço, eu utilizo desde o genograma até o trabalho com os bonecos. Nós vamos trabalhando essas ferramentas para trazer essa identificação e trabalhar isso a partir daí. Então, tem várias formas de se identificar no campo esse processo, essa raiz desse adoecimento, né? E puxar esse entendimento para que fique mais fácil. Agora, outra coisa que também é importante, eu não fico só nessa identificação com pessoas do meu sistema, diretamente falando, né? Nós sabemos de caso onde eu adoeci porque eu estava olhando para alguém que tinha sido deixado para trás pelo meu pai em relações anteriores. E aí, se alguém, porque a gente sabe que, por exemplo, se eu tive um irmão que não nasceu de uma relação anterior do meu pai, eu posso estar olhando para isso. Mas aí é um irmão, ainda que seja só por parte de pai, é algo a quem eu me vinculo e me conecto, né? Alguém a quem eu me vinculo e me conecto. Mas eu também posso ter isso com uma relação importante anterior do meu pai, que de alguma forma foi rompida com dor. E eu posso estar conectada a isso, a essa pessoa com a qual eu não tenho laços de sangue, é isso que eu quero dizer. Às vezes a dinâmica sistêmica e o meu adoecimento não está diretamente ligada a um familiar, mas ela pode estar ligada a alguém que o meu sistema, meu pai, minha mãe, ou o meu sistema como um todo prejudicou. Marisa, eu escrevi um texto sobre intolerância à lactose, você pode puxar um pouco o olhar sobre aquilo, mas eu também já trabalhei com pessoas com processos de intolerância que estavam ligadas à privação, elas estavam expiando por privações que pessoas do sistema tinham passado. Então ela também se privava de uma forma inconsciente de ter uma alimentação plena, porque ela olhava para questões de fome que o sistema tinha passado, que os ancestrais tinham passado. No caso dessa pessoa que eu atendi, se eu não estou enganada, era ligada ao avô paterno, né? Não tenho assim diretamente essa memória isso, mas me lembro que não era pai e mãe, era algo para trás e era um homem. Então era um avô paterno ou materno a quem ela estava conectada nesse olhar. Então, gente, nós temos nossa própria história, a nossa dinâmica dentro do útero, nós temos as questões que os nossos pais viveram, nós temos a nossa lealdade, os nossos emaranhamentos, a vontade de dividir com essas pessoas as próprias dores, estar a serviço de algo muito maior dentro do próprio campo sistêmico, estar olhando para algo que aconteceu com alguém na nossa ancestralidade e nós sentimos aquele impacto, né? É como se a gente, sabe, uma pessoa leva um tiro e eu sinto uma dor que ninguém explica, mas eu não levei o tiro. Aquilo fica em mim como uma memória do meu sistema e ninguém sabe essa explicação, né? Outras questões também que nós temos, como eu trouxe aqui, são essas conexões a histórias ao que o nosso sistema pode ter prejudicado de pessoas lá atrás, tá? Que não são necessariamente vinculadas, não são do nosso sangue, mas são pessoas afetadas pelo nosso sistema. Eu quero trazer aqui 2 textinhos curtos falando sobre isso, tá? Um é nesse livro que eu super recomendo, do Stephen Hausner, Constelações Familiares e o Caminho da Cura. Depois eu fotografo, tá, gente? Coloco no Stories e coloco lá
no nosso destaquezinho biblioteca. Então ele diz assim: como já foi mencionado, as constelações sistêmicas com doentes sugerem que um homem não fica seriamente doente por causa de uma mulher e, inversamente, uma mulher não adoece por causa de um homem. Na maioria dos casos, são os filhos que, por amor aos seus pais ou antepassados, ficam doentes. Profundamente carentes de proximidade, eles querem inconscientemente segui-los na morte, carregar algo por eles ou mesmo morrer em seu lugar. Eles também podem identificar-se inconscientemente com pessoas a quem seus pais se ligam mais fortemente ou a quem permitem uma proximidade maior. Não obstante, as doenças e os sintomas têm sempre um papel significativo nas relações conjugais e podem cumprir importantes funções, como proteção contra uma proximidade excessiva ou como reconhecimento de ligações com parceiros anteriores ou com os pais. As doenças e os sintomas ajudam a regular e a calibrar a necessidade de distanciamento nas relações. Então, esse texto é desse livro e eu vou trazer para vocês um outro desse livro do Bert, que chama O Outro Jeito de Falar. E olha o que ele diz aqui. Uma criança pequena não consegue suportar o que acontece na família, o que acontece com a mãe, com o pai, com o destino deles e com a culpa deles. Por isso quer ajudar. Então, a gente já falou que várias vezes de como a gente sai do nosso lugar, perde força e adoece, quando eu acho que eu tenho que salvar meus pais de alguma forma, ou fazer alguma coisa no lugar deles, ou dividir com eles aquela coisa que eles têm que carregar, né? Então, assumir algo pelo pai, pela mãe, por outros da família, por fraqueza. Ele se torna ajudante por amor, mas por fraqueza. Muitos adultos ajudam segundo o modelo de uma criança. Eles não conseguem suportar algo e tentam mudar, mas não porque o outro precise. Assumem algo por ele sem respeito pela sua grandeza e seu destino, e talvez também pela sua culpa. E uma coisa interessante é quando a gente diz isso, que quando eu quero salvar o outro, eu estou tirando força dele. Eu estou dizendo para ele: você não é capaz disso sozinho. Isso veio para você, mas você não é forte o suficiente para atravessar. Então deixa eu te ajudar. E aí eu perco força. É igual aquele povo que quer forçar a borboleta a sair do casulo e ela não está preparada. Então esse movimento nosso, e eu digo nosso porque a gente precisa se vigiar para não ficar tentando salvar o outro, né? Esse movimento nos enfraquece, nos adoece, né? A criança cresce quando aprende a amar de uma outra forma, com respeito pela grandeza que conduz os pais e que conduz os outros também. Assim, o ajudante também ajuda de outra forma quando adquire força, suportando o destino dos outros. Faz parte do meu processo de ajudar o outro, suportando o seu destino, entendendo que aquilo é dele, não meu. Entendendo que eu não posso fazer por ele nem salvá-lo. Eu só posso estar ali. Eu só posso dizer: eu estou aqui para você, como companhia, como escuta, como abraço, como colo. Mas eu não posso adoecer no seu lugar. Eu não posso tirar essa dor de você. Isso muitas vezes é um processo que a mãe sofre, né? Quando vê o filho doente. E é um processo que a mãe atravessa tirando força de onde só mãe sabe tirar. Porque é um desafio você olhar um filho adoecido, né? Ele suporta o destino dos outros, então apoia o outro de uma forma que possa ficar sob seus próprios pés. E frequentemente também de uma forma que o outro desiste de ajudar por fraqueza. Esse seria o outro amor. Então, isso também é importante. Observe seu comportamento. Será que você... Porque assim, né, gente? Eu venho com a carguinha, isso é igual nós somos uma bateria de celular, né? Eu venho com uma carga para durar um tempo X, para viver aquilo que eu sou capaz de viver.
Se eu tento fazer além, eu vou gastar essa carga mais rápido. A gente recebe normalmente, né? Você está usando muitos programas, está consumindo muita carga. Ou seja, ele está dizendo, eu não dou conta de tudo isso que você quer fazer ao mesmo tempo. Você está indo além da minha capacidade. A minha bateria não vai durar isso tudo, porque você está fazendo além. E esse é o lugar, nós temos uma carguinha para X. Se eu tento fazer além, se eu tento fazer aquilo que não me compete, a minha bateria vai acabar. E essa bateria que acaba, muitas vezes, é um órgão que adoece. E aí, assim como o telefone, eu tenho que trocar de bateria. E é onde as pessoas chegam, às vezes, a precisarem de transplantes. Porque aquele órgão não aguentou. Não aguentou tudo que era além das próprias forças. Ele viveu mais do que ele veio preparado para viver. Ele recebeu mais do que ele era preparado para processar. E é isso que nós olhamos dentro do processo sistêmico. Então eu convido você, se você sentiu no seu coração, de vir fazer a nossa formação em terapia sistêmica, de vir fazer a nossa formação em saúde sistêmica, que é um curso direcionado para os processos de saúde sistêmica, né, de adoecimento, um curso mais profundo com esse olhar, mas também, se você quer ser terapeuta, para você vir para a nossa formação em terapia sistêmica, começa agora dia 30 de janeiro, é um curso reconhecido pelo MEC, muito profundo, a gente fez com um amor, realmente assim, eu entreguei tudo que eu sei nesse curso, e eu espero vocês com muito amor. Se você sentir no seu coração de vir para essa jornada, eu te espero. Amanhã, meio-dia, eu tô aqui, um beijo grande e a gente se vê. Gratidão pela companhia, gente. Tchauzinho.